decide cuidar. Um pecador tentado a viver por mim mesmo e tropeçar. Perto de ti eu reconheço o quanto eu te necessito, Deus. Tua presença faz o meu temor mais força em ti, pois grandioso és, Deus, bem maior que o que possa me abalar. Tu és a torre forte, Rei meu, perto assim eternamente quero estar. Que seja bem mais de ti, menos de mim, que cresças e diminua sempre mais de ti, menos de mim, grandioso Deus. Toma-me com tudo o que sou, traz-me pra mais perto, Pai. Pois vale mais um dia junto a ti de que 1000 em qualquer lugar. Perto de ti eu reconheço o quanto eu te necessito, Deus. Tua presença faz o meu temor mais força em ti, pois grandioso és, Deus, bem maior que o que possa me abalar. Tu és a torre forte, Rei meu, perto assim eternamente quero estar. Que seja bem mais de ti, menos de mim, que cresças e diminua sempre mais de ti, menos de mim, grandioso Deus. Bem mais de ti, menos de mim, 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 pois grandioso és, Deus, bem maior que o que possa me abalar. Tu és a torre forte, Rei meu, perto assim eternamente quero estar. Que seja bem mais de ti, menos de mim, que cresças e diminua sempre mais de ti, menos de mim, grandioso Deus, grandioso Deus, grandioso Deus. Palmas para esse Deus maravilhoso. Ele é maior do que tudo, maior que qualquer problema que a gente possa ter. Boa tarde. Início de noite, né? Então já uma boa noite também, né? Eu sou o Joel, faço parte aqui da música aqui da Nova Semente. Esse aqui é o Ricardinho, né? Para os íntimos. Ricardo o quê? É Ricardo Isaac. É isso? Acertei. É um prazer muito grande ter vocês aqui e estar aqui também compartilhando, né? Um pouquinho de música, elevando o nosso espírito. Esse ano eu realizei um sonho de infância, que era me tornar um professor de música. Me formei, enquanto estava estudando, algumas pessoas falavam assim: você está fazendo o quê? Que faculdade de quê? Música? Ah, música. Mas graças a Deus, quem acredita sempre alcança, né? E um dado curioso, um dia desses em sala de aula, eu dou aula do maternal, a 5ª série, e as crianças do maternal, é um outro tipo de atividade que a gente aplica para eles, e eu dei uma folha em branco e contei uma historinha falando sobre as florestas e pedi para desenhar uma árvore. E dei uma folha em branco e engraçado que eles riscaram, fizeram uma bola X, faz círculo e tal. E quando eles entregam para a gente fica feliz porque eles participaram da atividade, né? Não tem nada a ver com árvore, a gente pede para desenhar uma árvore, não desenha nada a ver com árvore. E eu fico pensando, Deus também nos dá uma folha em branco e Ele nos ensina o que a gente tem que fazer. E eu fico imaginando Ele lá de cima, olhando a gente fazer aqueles rabiscos igual aquelas crianças. Eu me coloquei no lugar dela. E mesmo assim Ele sorri para a gente e fala: eu te amo, filho, mesmo assim. É um amor assim, incondicional, um amor
A música que nós iremos cantar é um amor impressionante, né? Ousado amor de Deus, porque Ele nos ama apesar dos rabiscos que a gente faz e erra, e levanta e cai, mas Ele está com você e está comigo sempre. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Se você souber, pode cantar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Traz luz para a sombra, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para a sombra, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para a sombra, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba
assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa 99 só pra nos encontrar. Legal isso, né? Em uma das minhas orações, eu compus essa música, transformei a minha oração em música. Eu espero que você também se identifique. A gente cai, levanta, a gente recebe muitas bênçãos de Deus, a gente é feliz, e tanto embaixo quanto em cima, Deus está sempre com a gente. A gente sem Deus não é nada, e Ele é tudo para nós. Quando olho para trás eu entendo o amor que Ele tem por mim. Quando olho para trás eu percebo como um louco eu andei por aí. Porque sou criança, não vi o perigo, e por isso tantas vezes caí. Eu sou tão rebelde, um pouco atrevido. Quantas vezes eu pensei só em mim. Não sou nada, você é tudo. Eu sou pó, você é vida. Eu só sei errar, você sabe amar. Só você pode me fazer alguém melhor. Não sou nada, você é tudo. Eu sou pó, você é vida. Eu só sei errar, você sabe amar. Só você pode me fazer alguém melhor. Quando olho para trás eu entendo o amor que Ele sente por mim. Quando olho para trás eu percebo como um louco eu andei por aí. Porque sou criança, não vi o perigo, e por isso tantas vezes caí. Eu sou tão rebelde, um pouco atrevido. Quantas vezes eu pensei só em mim. Não sou nada, você é tudo. Eu sou pó, você é vida. Eu só sei errar, você sabe amar. Só você pode me fazer alguém melhor. Não sou nada, você é tudo. Eu sou pó, você é vida. Eu só sei errar, você sabe amar. Só você pode me fazer alguém melhor. Eu reconheço todo o seu amor por mim. Eu reconheço todo o seu poder. Pois apesar de quem sou, tu me chamas de filho. Não sou nada, você é tudo. Eu sou pó, você é vida. Eu só sei errar, você sabe amar. Só você pode me fazer alguém melhor. Amém. Obrigado.
Quero convidar você nesse momento a fechar os olhos, vamos fazer uma prece, vamos pedir aqui a presença de Deus entre nós. Senhor, nós estamos aqui reunidos, em nome de Jesus, nesse momento, para juntos, como amigos, como uma família que somos, ouvir a Tua palavra, sermos fortalecidos pela Tua mensagem, sermos abençoados pelo Teu Espírito Santo, que vai trazer a nós o conhecimento da mensagem do Reino de Jesus. Que o Senhor esteja aqui entre nós, que o nosso coração agora esteja disposto, aberto, que não haja nenhum tipo de obstáculo, nenhuma barreira, nenhuma emoção negativa, nada que possa de alguma forma impedir esse fluir da Sua vontade, do Teu Espírito entre nós. Que o Senhor fale a cada pessoa aqui aquilo que cada pessoa necessita, que a Sua palavra seja própria para cada um de nós e que haja boa disposição para ouvirmos a Sua mensagem. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós estamos juntos aqui, Nova Semente, uma comunidade adventista que tem como objetivo fazer com que você tenha uma experiência real com Deus. E eu cumprimento vocês todos aqui com a paz do Senhor Jesus. Eu fico muito contente de poder ter esse momento aqui com vocês. Eu vim de São Carlos, cheguei de São Carlos agora aqui, e estou fazendo parte dessa série que nós aqui estamos já desde a semana passada participando, falando sobre o reino de Deus. O que é o reino de Deus? O que é o reino? Quando você lê os evangelhos, você percebe que a essência da mensagem de Jesus foi o reino. Jesus, ele não trata de assuntos como nós tratamos hoje, ele fala pouquíssimas vezes sobre igreja, ele fala pouquíssimas vezes sobre questões ligadas às estruturas institucionais religiosas do tempo dele, muito pelo contrário. Você vê que Jesus tinha um choque muito grande com a religião institucional daquele tempo. Mas a mensagem dele basicamente era: o reino de Deus chegou. Na última mensagem, que foi a primeira dessa série, Felipe Valente ele falou para vocês sobre a dimensão temporal do reino. A Bíblia, quando fala do reino de Deus, ela aparentemente mostra um relacionamento cronológico meio paradoxal. O reino é uma realidade que está presente, o reino existe. A mensagem anunciada por Jesus era: o reino já chegou, mas a Bíblia fala de um reino escatológico, um reino futuro, um reino que ainda vai acontecer. O que é o reino de Deus? E mais ainda do que isso, como viver o reino de Deus? E hoje eu quero com vocês, aqui, vocês que estão aqui, o pessoal que está acompanhando a gente também pela internet, juntos, eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre como viver o reino de Deus na vida prática, como viver os valores do reino de Deus na vida prática. E a base dessa nossa reflexão hoje vai ser o texto que Paulo escreveu na carta aos Filipenses, no capítulo 4. Filipenses, capítulo 4, do verso 2 em diante. E diz assim o texto: peço a Evódia e peço a Sintique, que no Senhor tem o mesmo modo de pensar. E peço também a você, fiel companheiro de jugo, que auxilie essas mulheres, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, juntamente com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. O que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso ponham em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava oportunidade.
Digo isto não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Esse texto aqui, eu acredito que ele é conhecido, se não de todos, pelo menos da maioria de nós aqui. Tudo posso naquele que me fortalece. E aqui, nesse trecho dessa carta que nós lemos, ela parece tão distante da gente em alguns aspectos, porque aqui nós vemos Paulo, que é o apóstolo, escrevendo essa carta. Paulo menciona que pessoas, ele manda aqui o seu carinho, as suas recomendações aos irmãos da igreja lá de Filipos. É uma comunidade que a gente não conhece, a gente não conheceu, eles viveram uma outra realidade diferente da nossa. E sempre quando nós lemos esses finais de cartas aqui que Paulo escreve, a impressão que a gente tem é que elas não têm muita coisa para poder falar para a gente. Mas a carta aos Filipenses traz hoje para nós uma lição que eu espero que fique clara para todos nós. Uma proposta de vida para se viver de acordo com o reino de Deus. Antes de falar a respeito do que a gente acabou de ler, eu queria só que você pensasse comigo um pouquinho em algumas perguntas que eu quero fazer agora aqui para vocês. Primeira delas, primeira pergunta básica que eu quero fazer para vocês. Por que nós nos reunimos como estamos fazendo hoje aqui? Por que nós buscamos, de alguma forma, um encontro espiritual como esse? Por que nós estamos aqui reunidos e por que as pessoas têm essa necessidade de terem um encontro espiritual, uma reunião como essa? Eu não sei qual que é a sua motivação. Alguns de vocês aqui eu conheço, já há um tempinho já. Quando começou aqui a Nova Semente, eu frequentei aqui algumas reuniões, vim conhecer algumas reuniões, e eu fui pastor auxiliar da igreja de Moema há muito tempo atrás. A minha filha que está aqui hoje já vai fazer 16 anos, na época não era nem nascida, quando eu fui lá, já tem um tempo já. Mas eu conheço aqui alguns de vocês e fiz amizades aqui que são muito especiais para mim. E quando eu cheguei aqui já revi algumas pessoas, já abracei algumas pessoas, e isso é muito gostoso. Mas eu não sei a realidade de vocês, eu não sei qual é a experiência sua, eu não sei o que você está passando agora no momento, eu não sei qual é a sua motivação que fez com que você saísse ou de casa, de qualquer lugar onde você estava hoje, nessa tarde, e viesse para cá. Mas por que as pessoas se reúnem? Ou por que alguém diz assim, eu preciso de um local, uma comunidade onde eu possa aprender, receber ou viver uma experiência espiritual, uma experiência real com Deus, como é o nosso objetivo aqui? O que traz a gente para cá? Eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas há muitas motivações, e essas motivações são diversas. Tem pessoas que procuram um local como esse aqui pelo benefício social que ele oferece, não é? Eu faço parte de uma comunidade, então é legal fazer parte de uma comunidade. Lá eu tenho amigos, lá eu me sinto parte de algo maior do que eu. Eu estou ali, não tem sábado à tarde ali naquele ócio, sem saber o que eu vou fazer, não é mesmo? Tem gente legal para a gente estar junto. Quem sabe depois até rola algum esquema, né? A gente sai, faz um negocinho, conhece alguém legal, né? Come alguma coisa especial no sabadão à noite, faz uma amizade. E ali a gente aprende algo, tem um momento legal de reflexão, de comunhão. Então isso pode ser interessante. Então, muitas pessoas vêm num lugar como esse, e em vários outros, não estou me referindo aqui a essa comunidade específica, falo ao fato de se procurar um ambiente como esse. Mas muitos vêm porque uma reunião como essa, um local como esse, uma comunidade assim, supre uma necessidade social, supre muitas vezes esse gap, esse vazio que existe no coração de muita gente. Outros, por outro lado, já pensam que talvez frequentar um lugar como esse, ou fazer parte de uma comunidade assim, traz o benefício de estruturar a nossa vida de uma forma saudável, com uma crença, um conhecimento religioso, espiritual, um ensino da palavra de Deus. E muitos pensam assim, olha, toda pessoa boa, uma pessoa de bem, uma pessoa
que tem uma visão legal de vida, ela tem valores, ela tem as suas crenças, ela tem ali a sua forma, a sua cosmovisão, ela sabe de onde ela veio, para onde ela vai, ela tem essas questões resolvidas no seu coração. E eu preciso disso para mim. Eu preciso de um direcionamento na minha vida. E muitos vêm num lugar como esse, ou em vários outros, buscando algum tipo de preenchimento dessa necessidade de se ter uma orientação na vida. Outros, muitas vezes, e eu já vi isso já em vários lugares onde eu, como pastor, já passei, outros vêm num lugar assim, procurando se livrar dos problemas que têm passado no momento, não é? Então eu falo assim, olha, tem muita sessão de desencapetamento por aí, né? Tem muito desencapetamento por aí. Então tem gente que fala assim, eu preciso tirar um negócio ruim. O cara, ele olha a vida dele, ele perdeu o emprego, ou então, se não perdeu o emprego, ele tem medo né? Está passando por problema em casa, na família, problema conjugal, com os filhos, situação ali, naquela coisa, ele fala, não sei o que está acontecendo, está tudo dando errado. E aí ele escuta a gente falando, ó, isso daí tem coisa ruim, hein? É o famoso encosto, né? Tem um encosto na tua vida. Daí o cara pensa, mas como é que eu tiro esse negócio de mim? Né? Como é que encosto sai? Não tem manual para tirar, né? Ó, vai aí numa igreja, procura alguém aí, fala com um pastor, um missionário, alguma coisa do tipo, e o cara vem. Ele começa a rodar, procurar um lugar onde o desencapetamento acontece, né? E chega num lugar, num ambiente assim, olha o pessoal e fala, bom, aqui eu vou receber as good vibes que eu preciso de Deus, para poder ter um negócio diferente, né? E ele vem aqui renovar o firewall espiritual dele contra os demônios que ele vai enfrentar na semana. E ele senta, olha de um lado, pô, tem irmão na frente, irmão do lado, irmão atrás, o cara forma um campo, sabe, magnético de fé em volta dele. E ele fala, pô, agora eu estou fechado, protegido, amém, amém, pode vir o que for, corpo fechado, né? E ele começa a frequentar um lugar assim, o tempo todo, de maneira obstinada, para poder ter essa bênção, para poder enfrentar os problemas da vida dele. E ali ele vai. E se a vida não começa a tomar o rumo que ele deseja, ele vai procurando outro lugar. Porque ele precisa de ter essa garantia de que ele está protegido, que ele está seguro espiritualmente. Essa é uma motivação. E muitas pessoas vêm porque o coração está quebrado, está partido, precisa de conforto, precisa de segurança, precisa de algo onde ele possa pisar no fundo dessa lama, desse lodaçal que ele tem enfrentado. Precisa de um suporte verdadeiro. São várias as motivações. Eu poderia ficar falando aqui muita coisa, porque eu já vi as coisas mais diferentes que você pode imaginar. Eu não sei qual é a sua motivação. E não importa também qual é a sua motivação. Se você se encontra em alguma dessas que eu falei aqui, ou se as suas razões são outras. Ou se você já está aqui porque já está. Eu já estou aqui já há tanto tempo, já sou da casa, aqui já é meu ambiente, é meu lugar. É meu lugar. Eu vim aqui e já vira aquela coisa automática, né? Não sei. Não importa qual é a sua motivação. Importa que nós estamos aqui hoje reunidos, em nome de Jesus. E o que importa é o que vai fazer com que a gente continue nos reunindo como nós estamos aqui. Porque muitos vêm trazidos pelas razões, às vezes, mais complexas, mais tristes, mais duras da vida, e outros pelas razões mais banais e mais fúteis. Mas vem. E se você está aqui é porque você veio. Se você veio é porque você foi trazido. E se foi trazido é porque existe um propósito, um objetivo e você está aqui. Eu tenho plena consciência disso. Eu não tenho dúvida nisso. Não importa qual seja a nossa motivação. Mas uma vez que estamos aqui reunidos, juntos, daqui para algum lugar a gente tem que partir. E como é que a gente vai viver daqui para lá? Esse é o ponto. O que vai nos motivar a continuar? Ou o que motiva você a continuar? Esse texto que eu li para vocês aqui em Filipenses, no capítulo 4, esse final aqui dessa carta de Paulo, como eu disse, ele está lidando com questões que são absolutamente estranhas para nós, porque nós não conhecemos esse contexto dele aqui.
Você pode ler um pouco, estudar um pouco sobre a realidade que Paulo enfrentou quando escreveu essa carta, mas eu não conheço Evódia e Sintique, eu não sei quem é Clemente, eu não conheço nada do que ele acabou de dizer para nós. Mas aqui ele traz uma palavra, uma afirmação, que é o verdadeiro tesouro do seguir o Evangelho, de viver o reino. Ele diz assim, no verso, exatamente aqui no verso que eu li para vocês, no verso 12, ele diz: eu sei o que é passar necessidade, sei o que é ter abundância, aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância. Eu sei viver prosperidade e sei viver adversidade. Eu sei enfrentar o tempo bom e sei enfrentar o momento ruim. Eu aprendi a experimentar a vida, a realidade, numa dimensão supracircunstancial. Eu não sou mais afetado por aquilo que acontece fora de mim. Eu sei quem eu sou, conheço o significado da minha vida, o propósito da minha existência, e eu não sou afetado por aquilo que do lado de fora possa me acontecer. Porque esse é o grande problema de muitos de nós. Acho que de todos nós, né? Se alguma coisa ruim acontece para mim dentro daquilo que eu defino como sendo ruim, tem um encosto na minha vida. Deus não me ama. E a gente pede, a gente ora, a gente entra em angústia, nós vivemos nossas crises existenciais, nós vivemos aquela dor de, Senhor, por quê? Se alguma coisa toma um rumo inusitado para mim, e eu sou obrigado a enfrentar a perda, obrigado a enfrentar a negação, obrigado a vivenciar o amargar, o adiamento, se a minha vida ela não se afigura dentro do projeto que outros colocaram para mim como sendo uma vida de sucesso, porque isso é ainda muito mais complexo. Muitos de nós colocamos como objetivo de vida alcançar uma realidade de existência que na maioria das vezes você não escolheria para você se você pudesse escolher essa vida para você. Mas nós procuramos de alguma forma suprir o script que já foi preparado pelos outros de uma vida que é definida como uma vida de sucesso, uma vida bem-sucedida. E se de alguma forma esse script não está acontecendo na tua vida, você começa a entrar em parafuso, em neura, em crise espiritual, em angústias as mais diversas, porque Deus não faz, porque Deus não vê, porque Deus permite, porque Deus abre portas para outros e porque eu não vou. E a gente começa a viver todos esses questionamentos que são questionamentos circunstanciais, pontuais na vida. Não que o caminho hoje, momentâneo da minha vida, meus planos, meus projetos, os meus desejos, as minhas necessidades, sejam elas materiais, sejam elas emocionais, não que isso não seja importante, ou que isso não conte para Deus, é claro que conta. Mas o desafio é você experimentar essa vida que está acima dessas circunstâncias que nós estamos vivendo e enfrentando hoje em dia. Essa é a proposta. Isso é viver o reino de Deus. Quando Jesus disse, vocês vão procurar o reino e observem, porque vocês não vão ver ele chegar. Olha que coisa absurda, né? A gente fala do reino de Deus como uma realidade futura. E o reino vai chegar. Ele vai ser instalado. E essa realidade futura do reino, o pastor Felipe Tonasso vai falar para a gente aqui na semana que vem. É a conclusão aqui dessa série. Mas Jesus mostra uma outra realidade do reino. Ele diz, observe, vocês não verão ele chegar. Ninguém vai dizer o reino está ali ou o reino está aqui. O reino está dentro de vocês. É o que Jesus fala. É uma realidade interior, que vai moldando a minha forma de entender a vida e vai radicalmente transformando os meus valores. Isso ele chama primeiro de reino de Deus. É o reino de Deus aqui e agora entre nós. Como é que a gente vive isso? Porque do contrário, a sua vida vai ser um pêndulo. Você vai se sentir abençoado num dia, amaldiçoado no outro. Deus vai ser seu amigo de um lado, Deus vai ser seu inimigo. Deus vai abrir portas para você e de um lado você vai olhar para cima, de repente vai achar que todo mundo lá em cima está num complô contra a sua felicidade. Aí não dá para você viver uma existência assim. É por isso que em muitos lugares eu vejo pessoas que quando abraçam uma proposta religiosa na vida, se tornam profundamente perturbadas. Que vão vivendo essa insegurança, esse medo, essa incerteza do que vai ser. E aí elas começam a se sentir culpadas e fazer aquela caça às bruxas na vida delas. O que está acontecendo comigo? E o pior ainda, se não é com você que acontece, pode ser com quem você ama.
E eu não sei o que é pior, se é com a gente ou se é com quem a gente ama. Não é assim? Aí você olha alguém que você ama passando por uma situação horrível. E você fica naquela coisa, Senhor, por quê? Paulo diz, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância. Eu posso ter dinheiro, posso ter influência, posso ter afluência sobre as pessoas. Isso não vai me tornar um idiota, não vai me tornar um mimado imbecil. Ou eu posso passar a penúria, a necessidade. Isso não vai me deixar amargurado, revoltado com a vida. Eu aprendi o caminho. Aí você diz assim, quando Paulo escreveu isso, ele devia estar num resort, num lugar legal, né? Pezinho na almofada, uma janela bonita, uma paisagem. Paulo estava preso. Paulo estava na cadeia. E Paulo estava preso não porque ele havia feito alguma coisa errada. Se bem que se você entrar num presídio e perguntar quem fez coisa errada, ninguém fez nada lá, né? Está todo mundo lá inocente. Mas Paulo foi preso por pregar o Evangelho. Ele diz, Paulo, prisioneiro de Jesus. Foi preso por pregar o Evangelho. Ele prega o Evangelho e aparentemente vive uma situação de abandono da parte de Deus. Ele foi preso. E ele está preso. E a carta aos Filipenses é considerada, por aqueles que estudam a obra literária de Paulo, como uma das cartas mais felizes, uma das cartas mais alegres, uma das cartas mais up, sabe? Mais para cima, assim, do Novo Testamento. Se você um dia estiver mal, lê Filipenses. Filipenses é uma dose, assim, para você dar aquela levantada, sabe? Porque ele fala de alegria o tempo todo. Ele está preso, ele fala assim, eu estou aqui preso. Eu estou acorrentado. E essa prisão que Paulo aqui está se referindo, se você quiser saber um pouquinho mais sobre isso, você lê o livro de Atos. No final do livro dos Atos, lá no finalzinho, Paulo está preso em Roma. E ele ficava preso, acorrentado a um soldado da guarda pretoriana, que era uma guarda de elite, era uma guarda especial que tinha em Roma. A maior parte dos senadores e dos grandes políticos ali de Roma, eles haviam passado primeiro pela guarda pretoriana. E ele estava ali acorrentado a um cara da guarda pretoriana. E ele recebia visitas e falava do Evangelho o dia inteiro. E Paulo não escrevia as cartas dele, Paulo ditava. E esses caras ouviam Paulo ditando, ouviram Filipenses, ouviram várias outras cartas ali, né? Colossenses talvez, Filemão, Efésios. E eles trocavam, né? Esses caras eram obrigados a ficarem plantados do lado de Paulo. E Paulo já não achava ruim ter que pregar para todo mundo, quanto mais para um infeliz ali do lado dele, né? Na verdade, eles estavam presos a Paulo e não Paulo a ele, né? Essa que era a ideia dele. E quando ele escreve a carta, no finalzinho aqui da carta, eu não li para vocês esse texto, mas ele manda para Filipos, que é uma cidade na Grécia, e ele diz assim, olha, os irmãos da família do imperador estão mandando um abraço para vocês. Quer dizer, olha onde o negócio foi parar. Paulo está preso. Mas na família do imperador, na família de César, haviam pessoas que receberam a mensagem do Evangelho, a mensagem do reino. E ele está na cadeia e fala assim, o pessoal lá de César está mandando um abraço, uma lembrança, um beijo para vocês aí. É o que ele fala. Porque ele está preso, mas a palavra não está presa. E esse é um homem que aprendeu a viver acima de toda e qualquer circunstância. Isso é aprender a viver com o reino. Quando o reino de Deus e os conceitos do reino de Deus, os valores do reino de Deus, eles entram na vida da gente, a vida se organiza em termos de prioridades que são reais, e não as prioridades que são as que colocam, ditam para mim, ou aquelas que eu crio de acordo com o meu julgamento. É por isso que Jesus diz, busque em primeiro lugar o reino de Deus. Ele não fala busque em primeiro lugar a igreja. Eu sou pastor de igrejas. Eu cuido de 5 igrejas em São Carlos. Sou pastor de 5 igrejas lá. E eu vejo muitas vezes as pessoas lerem um texto como esse, e isso em vários lugares onde eu já passei. As pessoas, elas abraçam a agenda da igreja e elas fazem o possível e o impossível para cumprirem aquela agenda, porque o objetivo delas é colocarem o reino em primeiro lugar. A igreja, eu falo aqui não como denominação, eu falo como movimento, eu falo como fenômeno histórico. A igreja cristã, ela não é o reino de Deus. A igreja, ela representa o reino de Deus.
E a igreja é o ajuntamento dessas pessoas que carregam em si esses valores do reino. E que agora, enquanto o reino ainda como realidade física, material, não vem, para transformar essa realidade que nos cerca, elas vivem, aos olhos de uma sociedade, esses valores de um reino que ainda virá. Estão entendendo? Que eu não quero complicar muito o negócio, mas, na verdade, a igreja, de acordo com a vontade do Senhor, ela é composta por pessoas que vivem uma realidade cronológica meio curiosa, interessante. Nós somos do agora, estamos aqui no presente, mas eu pertenço a uma realidade por vir. É algo que ainda virá. Eu sou daqui, mas eu já não sou mais. Parece uma coisa esquizofrênica isso que eu estou falando aqui, mas não é não. Isso aqui é saúde, tá? Não é, né? Ninguém está pirando aqui não, tá? Mas a realidade é essa, eu sou aqui, eu estou plantado aqui em 2018, mas eu não pertenço a essa época. Eu sou um exemplar de uma realidade futura, porque o que eu penso, a minha forma de viver, a minha forma de definir os valores, de organizar prioridades, não é mais de ninguém que pertence a essa realidade aqui. Eu pertenço ao reino de Deus. É o novo homem, é a nova pessoa, é a nova humanidade que é gerada em Cristo. De forma que eu estou em Cristo e Cristo está em mim. Os meus processos mentais, todos ocorrem agora de acordo com aquilo que Ele determinou como sendo bom. Isso é estar totalmente unido com Ele. Essa é a experiência real com Deus que a gente está buscando aqui. É mais do que frequentar um local. Isso é muito importante. Mas mais do que um momento social, mais do que um alívio imediato, mais do que usar Deus de sorrisal, né? Alívio imediato, e você põe o Deus sorrisalzão ali para resolver o problema. Mais do que isso, o objetivo aqui é você viver na mente e no coração o que é estar em Cristo e o que é pertencer ao reino de Deus. Aí quando você experimenta isso, você pode falar na sua vida o Salmo 23 sem nenhum tipo de problema. O que diz o Salmo 23? Senhor é o meu pastor e nada me faltará, não é? Mas na verdade não é isso que ele fala. Salmo 23 em hebraico é Adonai Roi Lo Ersar. Senhor, pastor meu, não falta. É diferente assim, né? Você não tem verbo de ligação no hebraico ali, então fica meio esquisito. Mas é o Senhor, pastor meu, não falta. O Senhor é o meu pastor, eu não tenho necessidade. Porque se você for falar assim, ó, nada me faltará, aí você olha para a sua vida, tem coisa que está faltando, não tem? Tem alguém aqui que está plenamente suprido em tudo? Ninguém aqui, nem os que estão assistindo a gente agora nesse momento, você que está aí agora acompanhando a gente pela internet. Você pode ter muita coisa na sua vida em relação a outras pessoas, mas ninguém aqui é 100% suprido em tudo. Há necessidades aqui entre nós. Agora, como é que nada me faltará? É que nada tem poder de fazer a falta, que as coisas fariam falta para mim, se Deus não fosse o primeiro na minha vida e se o reino não fosse o elemento organizador das minhas prioridades. Simples assim. Quando o reino está presente em mim, não é só a igreja é agente do reino. Não é você abraçar a agenda da igreja e achar que tudo aquilo que você faz é o reino em primeiro lugar, não. Os valores do reino. E aí você olha como Paulo e fala, eu aprendi agora a viver. Você vai ter dias maus, você vai ter momentos ruins, você vai ter dias onde você vai chorar, você vai ter angústias, você vai ter dúvidas, você vai ter dilemas, mas isso não vai ter o poder de entrar no âmago da sua alma, a ponto de tirar você do caminho, do rumo, do trilho e colocar você num ambiente de confusão, onde você mesmo, nem mesmo sabe ou tem ideia de qual é o propósito da sua vida. E quando Paulo escreve isso, além de estar na cadeia, ele tem um histórico. Paulo está preso aqui, mas quando você vê a vida dele, esse cara podia ser tudo, menos um exemplo de vida bem-sucedida. Para falar, eu aprendi a viver feliz e viver contente. Você lê Paulo, e lê, por exemplo, a segunda carta aos Coríntios, que ele escreveu, onde ele fala sobre os sofrimentos dele. E lá ele fala que ele já foi apedrejado várias vezes, que ele já havia sido naufragado umas 3 vezes. Isso porque o livro de Atos conta um naufrágio. E quando ele escreve essa carta aos Coríntios, ele não tinha naufragado ainda lá na história do livro de Atos, que foi lá no finalzinho do livro de Atos.
Afundou 4 vezes. Imagina os caras entrando no navio e vendo Paulo junto. Imagina a alegria, não é não? Você está lá feliz, sentadinho no canto, você vê Paulo, né? Pô, o cara já afundou 3 vezes, né? Foi o que os caras sentiram quando viajaram a última vez com ele também, né? Isso aí é interessante. Uma vez eu fui pegar... Eu faço viagens assim junto com a turma, né? A gente monta grupos. Eu, o pastor Roger, que é aqui também, conhecido aqui de alguns de vocês, a gente monta grupos assim para as terras bíblicas, né? A gente vai lá, guia as pessoas lá em Israel, Egito, Turquia, Grécia, a gente vai para lá. E cada ano, todo ano, quando a gente monta o grupo, é uma experiência diferente, né? E eu lembro que sempre tem gente que tem medo de avião, gente que nunca voou, vai voar pela primeira vez. Você tem que estar lá, né? Fazer aquela benção especial, né? A benção ali no cara. Sempre tem, né? Esse pessoal ali. Mas eu me lembro que uma vez tinha uma amiga minha, ela estava literalmente em pânico mesmo. A mulher estava assim descontrolada, de tanto medo ali. E eu falei, calma, não, mas pastor, não, né? A gente vai ficar quantas horas? A gente vai levar o quê? Umas 17 horas no ar. Assim, ai, meu Deus! Mas você nem sente. E às vezes vai dar a impressão que você está passando, sabe aquelas balançadinhas? Parece que você está passando num buraco de carro, assim, sabe? Ai, não fala assim, pastor. E ela naquele medo, né? E, para sorte nossa, deu algum problema ali no avião. Eles colocaram bagagem, tiraram bagagem, e o voo atrasou para sair. Estava todo mundo ali dentro, né? E ela entrando em desespero. Aí eu falei assim, olha, levanta do seu banco, dá uma passeadinha, toma um ar ali, vai lá, bebe uma água. E ela foi e voltou toda feliz. Daí ela falou assim, ai pastor, agora eu estou confortada. Por quê? Porque eu vi um padre, tem você aqui que é pastor, tem o pastor Roger, eu vi um monte de criancinha, Deus não vai deixar esse avião cair. Ela falou assim, olha, Paulo tinha moral, e toda vez que ele entrava no navio afundava. Eu não tenho essa moral de Paulo, não. Ai, pastor, não fala isso, pelo amor de Deus. Era assim a situação. Então, Paulo, quando você vê a vida do cara, ele é tudo, menos um exemplo de alguém que se deu bem na vida. Ele é apedrejado pelo evangelho, ele é perseguido de lugar em lugar, as pessoas o expulsam. Ele não é bem recebido pela comunidade cristã, porque ele havia sido perseguidor. Os irmãos sempre desconfiaram de Paulo e não aceitavam o evangelho que ele pregava na maioria das vezes. Ele não era considerado um apóstolo de pedigree verdadeiro, genuíno por muitos, porque ele não havia seguido Jesus aqui durante o tempo de vida de Jesus. Tudo isso pesava contra Paulo. Ele não era aceito pelos de dentro, ele era perseguido e rejeitado pelos de fora. Então esse cara era uma pessoa que poderia muito bem viver uma vida amargurada, procurar uma sessão do desencapetamento lá que eu falei para vocês aqui. Porque ele olha para a vida dele e só dá tudo errado, né? Tem alguma coisa errada aqui. Mas ele fala, eu aprendi a viver contente em toda e em qualquer situação. Tudo posso naquele que me fortalece. E esse texto que a gente muitas vezes usa só para falar de grandeza, né? De vitória, né? Tudo posso naquele que me fortalece, aquela coisa, né? Eu sou cabeça na sua cauda, aquele papo todo aí, né? Esse não é um texto da vitória, ou pelo menos dos píncaros do sucesso, como a gente pensa. Esse texto é dito por um homem que está preso, injustiçado, abandonado por todo mundo, pelos seus amigos, e ele fala, eu posso enfrentar isso sim. Eu posso enfrentar qualquer circunstância. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E como se não bastasse, ele dá a dica para a gente de como viver como ele. Ele não sistematiza aqui o negócio. Ele não está escrevendo um manual de autoajuda, sabe? Aquele negócio de 10 passos para ser como eu, né? Seja como Paulo, aquela coisa assim, né? Bonitinha, o cara faz o livro, tira a fotinho. Não é nada disso que ele está fazendo aqui. Mas aqui nessa carta, nesse texto que eu li para vocês, ele manda aqui um abraço para Clemente, ele fala de Evódia, de Sintique, ele fala dos irmãos que resolveram juntar um dinheirinho e mandar para ele. Ele fala, olha, eu estou muito feliz porque vocês lembraram de mim, renovaram o cuidado que vocês tinham ao meu favor, mas eu não estou feliz pelo dinheiro que eu estou recebendo de vocês, estou feliz porque isso é bom para vocês. É bom para vocês juntarem o dinheiro e não usarem só com aquilo que diz respeito a vocês mesmos. Fico feliz por vocês, não é por mim não, porque eu aprendi a viver de qualquer jeito. Eu sei ter como sei não ter. E no meio de toda essa conversa que Paulo aqui tem com essa igreja, ele vai mostrando para a gente como é que se vive. E eu quero aqui compartilhar com vocês, antes de encerrar esse nosso momento especial de reflexão na palavra de Deus, algumas dicas que Paulo dá, alguns princípios aqui que Paulo dá.
E o primeiro desses princípios aqui, a gente encontra no verso 2 do capítulo 4 que eu li. Diz assim o verso 2: peço a Evódia e peço a Sintique que no Senhor tenha o mesmo modo de pensar. Primeiro princípio, evite o conflito na sua vida. Evite o conflito. Conflito, a intriga, a briga, isso faz com que você gaste energia na tua vida. Quer viver feliz? Quer aprender a viver os valores do reino? Quer ter o seu coração apaziguado? Quer sentir realmente aquilo que Deus deseja para a sua vida? A primeira coisa, saia do conflito. Tem gente que não consegue viver no meio de um ambiente oposto ou hostil. Ela tem que se fazer ouvir, a visão dela tem que predominar, ele tem que se impor de algum jeito, ele tem que... Não, eu tenho a minha razão tem que estar acima da sua. E hoje, principalmente agora, ultimamente, né? A gente vive numa realidade meio esquisita na nossa sociedade. As pessoas estão cada vez mais intolerantes com as ideias diferentes, né? Ninguém consegue viver bem com argumentos diferentes. E Paulo diz assim: evite o conflito. Se a sua ideia é a correta, em algum momento ela vai surgir como a correta e vão reconhecer. Se o seu argumento é melhor, ele vai ser, em algum momento ou outro, ele vai ser ouvido. Mas ele diz, para com essa pegação, com esse negócio de ficar ali, né? Vivendo a vida olho por olho, dente por dente. Porque quem vive a vida toda olho por olho, dente por dente, vai acabar cego e banguela. Não tem jeito. É assim, o tempo todo. Então para. Você não precisa impor o seu argumento. Se aquilo que você sabe é, e se é, basta ser. Se há a possibilidade de você se fazer ouvir e defender o que se pensa, tudo bem, mas se não, não adianta. Fica fazendo fio terra de energia vital da vida, perdendo isso. Isso é perdulário. Então, querem viver bem, viver a vida no reino de Deus, evite o conflito. Tem gente que ainda fala, né? Eu pago para não entrar, mas se eu entrar também eu rezo para não sair. Eu fico lá, né? Não adianta. Paulo fala aqui dessas duas irmãs que a gente não conhece, mas pelo visto eram pessoas boas e preeminentes ali na comunidade. Mas uma não suportava a outra. Ele fala, ele está preso na cadeia, mas ele fala, eu peço que a dona Evódia e a irmã Sintique parem com isso. Parem essas duas, não dá mais. Chega. Pense do mesmo jeito, minhas irmãzinhas. Não dá, né? É o que ele está falando aqui. Tem o mesmo modo de pensar. É o que ele fala. Primeira dica de Paulo. Segunda que ele dá para a gente. Na sequência aqui, a gente vê, no verso 4, ele diz assim, alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez eu digo, alegrem-se. E aqui, ele está usando a forma imperativa do verbo. Isso é ordem, isso é mandamento. Quando a gente fala em mandamento, todo mundo pensa nos 10. E quando a gente fala dos 10, a gente pensa no quarto, né? Mas isso aqui é mandamento de Deus, é mandamento da alegria, para ser alegre. Só que mandamento que fala para mim, e mandamento que é escrito para quebrar esse ciclo de coisas ruins que eu alimento na minha alma, não pega para mim. Mandamento que pega para o outro, não é? Mandou na vida alheia é mandamento, não é não? Paulo escreve lá em Efésios, né, maridos, né, amai as mulheres, sede submissas aos seus maridos. Na hora pegou. A tinta nem secou, já estavam os caras citando, Efésios capítulo 5, né, assim? Paulo diz, né, mulher, pega meu chinelo lá, Efésios 5, né? E o Paulo ainda lá na cadeia ali, já virou mandamento, virou ordem para ele esse negócio aqui. Mas mandamento para mandar em mim, para deixar minha vida menos rabugenta do que ela é, isso não pega. Mas aqui ele diz, alegrem-se no Senhor. E é uma alegria verdadeira, que não é aquele estado de hiena, que você vai ficar rindo para todos os cantos, como um bobão alegre, não é? Não é esse tipo de alegria. Também não é a alegria da balada, a alegria do agito, a alegria da festa. Meus queridos, sendo bem honesto com vocês aqui, a alegria que tem lugar para acontecer, hora para começar e hora para acabar, não é alegria. Isso não é alegria.
Alegria é uma realidade que me habita, mesmo no dia da tristeza. Alegria é um sentimento de conforto que eu tenho, mesmo quando tudo acontece de maneira errada daquilo que eu sonhei e planejei. Ela me sustenta, ela me habita. Não é simplesmente uma emoção, um sentimento. É uma convicção, é uma certeza, é uma força, é uma coluna que ampara a nossa alma. E essa alegria aqui só é possível se ter quando você tem o reino plantado dentro do seu coração. E é por isso que ele diz assim: alegrem-se. É ordem de Deus, é mandamento que vocês sejam felizes. Alegrem-se. Porque se não trouxer alegria para vocês o reino, então vocês não conheceram aquilo que o reino oferece. Mais ainda, terceira dica que ele fala, no verso 5, ele diz assim: que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Perto está o Senhor. Sejam moderados. Eu acho que isso é uma das coisas mais difíceis hoje em dia da gente ver, não é? Moderação é muito difícil de se achar. As pessoas, ou elas são extremas de um lado ou do outro, ou elas são exageradas num espírito de controle, de manipulação, de abuso, ou elas são exageradas no outro lado, de libertinagem ou coisa do tipo. Nem sempre a vida é, como a gente fala, 8 ou 80, não é? O segredo é você aprender a viver o caminho do meio, muitas vezes, a ter moderação. E essa moderação daquele que conhece o reino, daquele que vive o reino, não é só para si. As pessoas hoje em dia, eu falo eu, você, todos nós queremos exemplos, nós queremos próximas de nós, pessoas que são pessoas de bom senso, pessoas moderadas. Alguém que na palavra e na vida tenha um exemplo para poder compartilhar de uma vida que sabe por que existe. Moderação. E essa moderação tem que ser conhecida das pessoas. Sejam moderados. Sem exagero em nada. Moderados. Quer ser feliz? Quer viver o reino na sua vida? Então, para com a briga. Para com o conflito. Quer viver o reino? Sejam alegres. A alegria é verdadeira. Quer viver o reino? Moderação. E mais ainda ele fala aqui, no versículo 6. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidas diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Não fiquem preocupados. E aqui ele lida com uma realidade que toca, acho que se não todos aqui, quase que a maioria. Ele fala sobre ansiedade aqui. Ansiedade. Não sejam ansiosos. Não vivam ansiedade. E isso aqui, eu estou falando, e eu não estou me colocando aqui como o exemplo, né? Eu estou aqui agora sendo o referencial da saúde espiritual e psicológica de todos vocês aqui e o pessoal da internet. Sejam como o Marcelo é. Seja meus imitadores, como eu sou de Paulo, não é? Eu sofri coisas terríveis com ansiedade na minha vida. Sofri muito já. Os que me conhecem já de mais tempo aqui, acho que vão se lembrar, né? Eu tinha um shapezinho mais abençoado, né? Eu tinha, assim, o templo do Espírito Santo era largo. O Espírito Santo aqui cabia à vontade, aqui, sabe? Era grande. E muito daquilo era ansiedade, né? E ansiedade, meus queridos, ela pode ser vivida na sua vida de diversas formas. A ansiedade futura e a ansiedade pretérita. Olha só como é que eu sei como é que o negócio funciona, né? Aquela ansiedade passada é a ansiedade que você se lembra de algo que aconteceu. Aquilo que aconteceu ainda não reverberou no presente. Aquilo ainda não se concretizou como realidade agora para você. Mas você já sofre todas as dores das possíveis consequências de uma coisa que você não sabe nem se vai ter reflexo. Já aconteceu isso com você já? Você fica naquela, você não dorme, ai, mas quando isso chegar, quando souberem daquilo, ai meu Deus, o que eu faço? Ai Jesus, tem misericórdia, Senhor. Ai meu Pai, e você fica naquela, né? Você vai ali, secando, murchando. Ou então é a ansiedade futura. Você não sabe se aquilo vai acontecer. Você não tem ideia se vai ser. Aquilo pode ser uma possibilidade remota, de que se houver uma conjunção dos astros, aquilo aconteça. Mas você já fica, ai Senhor, se acontecer aquilo, o que eu vou fazer, meu
Pai, Jesus amado, tem dó de mim, Senhor, o que vai ser da minha vida? Eu fico vendo às vezes nos programas de televisão, né? Esses documentários assim de catástrofe e destruição do mundo, né? Uma vez eu vi um que eram assim as 10 formas de acabar com o planeta, 10, as top 10, né? Desde meteoro a um ataque terrorista químico e as coisas mais assim, né? E olha que não estão vivendo na época da eleição do Brasil ainda, porque se eles vissem os candidatos nossos ali, seria uma forma muito bem cotada para acabar com o mundo de uma vez. Mas ali, eu vi ali aquele programa, né? E fico vendo, né, como tem gente que para ficar pensando em como o planeta vai acabar. É um terremoto, é o aumento da temperatura, são guerras, terrorismo, um asteroide, né? E eu fico pensando assim, a quantidade de gente que vê um programa daquele e perde o sono à noite. Meu Deus, daqui a 50 bilhões de anos vai vir um meteoro na Terra, vai ser como os dinossauros. Senhor, tenha misericórdia. Não é assim? Isso é ansiedade, entende? Ansiedade é assim, sabe? Se você acha que você não é ansioso, só para ver qual é a sua reação em dia de tempestade. Sabe quando chove assim, dá aquele trovãozão assim, sabe? Né? Quando eu vejo o pessoal, né? O céu está ficando escuro, aquele negócio ali, de repente... Ai, Senhor! Oh, já veio aquele medo assim, né? Ou então você vê aquele raio... Ei, Jesus, tem misericórdia! Já começa naquele desespero por causa de relâmpago e trovão. Eu me assustava com relâmpago e trovão, até que eu aprendi que realmente não é para ter medo. Porque o raio que você vê nunca vai ser o raio que o parta. Está entendendo? Raio visto, trovão ouvido, caiu longe, não caiu em você, tá? Então se você viu o raio, agradece a Deus, não vai ter medo não, porque no dia que cair um em você, vai todo mundo ouvir menos você. Vai todo mundo perceber e caiu ali, ó. Sabe? Então se você está ouvindo a tempestade chegar, não precisa ter ansiedade não, agradeça a Deus, fica feliz. Opa, esse não foi aqui, porque na hora que rachar um em cima, todo mundo escuta, menos você. Então aí você aprende a não ser mais para-raio da ansiedade, né? Quando essas coisas vão entrando na sua cabeça. E Paulo é claro, ele diz assim, não fiquem preocupados, não andem ansiosos dessa forma. E qual é a receita que ele dá para você tirar a ansiedade, o peso do coração? Ele diz assim, que sejam conhecidos diante de Deus e pela súplica todas as suas necessidades. Quer tirar esse peso do coração? Quer começar a tirar esse peso do coração? Coloque isso para Deus. Coloque isso para Deus em oração. Converse com Ele, mas é oração como ele fala aqui no final. Tem um tipo de oração que tem que ser feita. Senão ela vira uma experiência doentia na sua vida. Tem gente que entra nessas jornadas de oração, né? O cara faz lá um propósito, ele quer uma coisa, ele faz um voto, né? Senhor, daqui a tantos dias, eu espero que tal coisa aconteça. Aí o cara ora, o cara jejua, o cara seca. Ele não faz jejum, ele faz greve de fome, para Deus atender ele. Oh, Senhor. E ele começa a recitar tudo quanto é salmo de Davi, aqueles salmos de lamento da Bíblia, né? Oh, Deus. E aquela coisa, principalmente aquelas versões bíblicas antigas, né? Que traz ali aqueles textos. Oh, exaltada divindade, magnânimo Senhor, tu que habitas entre os querubins da glória. E o cara vai pedindo, e aquilo vai virando um ranço de ressentimento no coração dele. Porque ele pede e não vê a coisa acontecer. Ele ora e não acontece. É aquele ditado, ele reza, mas o diabo aparece, ele não vê a coisa acontecendo, e aquilo, se não se transforma em algo terrivelmente nocivo de maneira imediata, vai acumulando uma sensação de frustração com Deus na vida. É por isso que Paulo diz assim, não é oração nessa ansiedade, nesse ranço de me escute agora, Senhor, ou então... Não, ele fala, seja conhecida pela oração, os seus pedidos, as suas necessidades, com ações de graças. Agradeça, porque mesmo antes de você ter alguma prova material concreta de ter sido ouvido, você já foi atendido. E isso Jesus ensina, que é viver o reino de Deus. Eu conheço a natureza de Deus, eu conheço o reino de Deus, eu sei quem Ele é. E se eu busco o reino e o reino é tudo para mim, eu sei que Ele está me suprindo naquilo que eu preciso. E é que ele diz aqui, com ações de graças. E aí, quando você vive a vida sem conflito, quando você vive a vida no mandamento da alegria, quando você vive a vida
com moderação. Quando você consciorista, né, do comportamento aqui. Então a gente vai pensar no comportamento. Se eu não faço, não pequei. Mas não é assim. Aí você lê um texto desse e as pessoas ficam pensando, então eu vou ver se aquilo que eu vejo, aquilo que eu gosto, aquilo que eu leio, aquilo que eu consumo, se encaixa em Filipenses 8, para Deus ficar feliz. Pecado, meus irmãos, você está cometendo contra você. O que é pecado? Pecado é aquilo que é ruim para você. Você faz uma coisa errada, você está afetando a natureza divina? Deus vai ser menos Deus? Deus vai se limitar em relação àquilo que eu faço de errado? Deus vai ficar frustrado comigo? Não, Ele sabe, Ele conhece. Certas decisões, certos caminhos, certos rumos na vida que eu escolho para mim são nocivos para mim. São ruins para mim. Quando eu não sei viver. E quando eu não sei viver, eu vivo essa realidade. Alguém tem que dizer para mim o que eu faço, para onde eu vou, o que é importante para mim. Eu faço ou não faço? Eu vou ou não vou? Isso pode ou não pode? Até onde eu posso caminhar? Até onde eu posso experimentar tal realidade sem me comprometer espiritualmente com Deus? Qual é o limite do pecado e do aceitável? Mas quando você aprende a viver, você tem discernimento para separar aquilo que é bom para você, aquilo que é justo, aquilo que é puro. E não tem ninguém dizendo para você o que tem que ser. Porque eu creio que existe o Espírito Santo. E Ele está em mim. E Ele está em você. E Ele é capaz de dirigir os seus filhos. Ele é capaz de dirigir a igreja dele. Ele é capaz de dirigir o seu povo. E essa é a nova aliança. Essa é a aliança de Jesus. A palavra de Deus diz que chegaria o tempo em que uma nova aliança surgiria, não igual àquela de Moisés, mas a aliança em que Deus iria escrever no nosso coração a sua vontade, na nossa mente os seus desejos. E diz o texto de Jeremias capítulo 31, que fala da nova aliança, ele diz assim, naquele dia ninguém mais vai ter que falar para uma pessoa, olha, conheça a Deus, eu vou ser conhecido de todos. E Paulo se identificava como um mensageiro dessa aliança. No que nós chamamos hoje de cristianismo, não era uma religião sistematizada, dogmatizada e institucionalizada no tempo de Paulo. É um modo de viver o reino de Deus, tendo a palavra de Deus na mente e no coração. Isso é viver o reino. É esse o convite que Jesus faz para nós. Isso é ser discípulo de Jesus. Isso é aprender cada dia mais a ser como Ele. Isso é você entender que você está aqui vivendo essa realidade temporal nossa, mas você não pertence a nada disso aqui que apontam para nós como sendo fontes de significado para a nossa existência. A gente usa tudo que está aqui à nossa volta. Eu pago as minhas contas, eu vivo a minha vida, mas eu sei que acima de tudo isso que me cerca nas circunstâncias, eu vivo uma outra realidade. E você foi chamado, não importa qual seja a motivação que trouxe você aqui, mas você foi chamado para experimentar essa realidade de vida. Uma vida acima das circunstâncias, onde nunca o caráter de Deus vai ser vinculado à realização de alguma necessidade ou desejo seu. Tendo ou não tendo, Deus é Deus para você e você sabe quem Ele é. Tendo ou não tendo, você sabe quem você é e você sabe qual é o seu valor. Você sabe qual é a sua missão de vida. E o objetivo de Deus é que juntos, nós aqui como uma comunidade, vivendo o reino e os valores dele na vida, mostremos para as pessoas que é possível sim, ser plenamente satisfeito e feliz, apesar de todas as coisas. É possível você falar o Salmo 23 na sua vida, o Senhor é o meu pastor, e nada tem poder de me fazer falta, embora tenha um monte de coisa que eu não tenho. Quando Jesus habita, isso é possível, quando Ele está no coração. Essa é uma vida madura. Isso é vida de verdade. Isso não tem preço. Isso é uma vida de quem conhece a Deus. E é isso que Deus quer que você experimente na vida. Essa é a experiência real com Deus. E o objetivo aqui, desse trabalho, dessa comunidade, o objetivo de tudo que acontece aqui, é estimular você. Vocês que estão aqui, vocês que estão acompanhando essa mensagem agora, onde quer que você esteja, é estimular você a entender
que o convite de Jesus para a sua vida é que você experimente essa existência acima de qualquer circunstância. Não sei quais são as circunstâncias que vocês estão vivendo, mas não vincule o seu valor a ela, e não vincule a fidelidade de Deus a isso que você está passando. Deus é mais do que isso, e você também é. Tudo que é bom, tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é justo, tudo aquilo que é amável, e tudo isso que está contido nessa paz que excede todo o pensamento, já pertence a você. E assim você aprende a viver. Quer aprender a viver assim? De verdade? Querem aprender a viver assim? Quem precisa hoje? Senhor, eu preciso hoje de aprender a viver desse jeito. Eu preciso que essa palavra não seja só mensagem lá do Viva, mas seja a palavra descritiva da minha vida. Eu preciso disso hoje aqui. Levanta a mão, quero ver aqui. Quem precisa disso hoje? Jesus sabe. E eu quero orar por todos vocês aqui, mas especialmente por você que levantou a sua mão. Permaneça com a mão assim levantada, isso. Feche seus olhos, eu vou orar agora aqui com você. Senhor Jesus, nós ouvimos a Tua palavra hoje, nessa noite. Confiamos na mensagem do Evangelho e queremos que o Senhor nos ensine a viver a vida do reino. Ajuda-nos a viver a nossa vida sem conflito, uma vida feliz, alegre, moderada, sem ansiedade, o peso da dívida, da cobrança, de uma existência que muitas vezes não vai ser vivida ou que não vai ser experimentada. Ajuda-nos a ter paz e a vivermos aquilo que é bom, aquilo que é puro, aquilo que é amável em nossa vida. E mais do que isso, nós queremos ser Tuas testemunhas e exemplos de uma vida feliz, testemunhas do reino de Deus. O Senhor vê aqui essas mãos que estão levantadas, aqui nesse local, nesse auditório. Há outros que estão nos vendo também agora, através da internet, recebendo essa palavra. Que Teu Espírito alcance essas pessoas e que elas sintam no coração que elas foram chamadas para uma vida maior do que a que está limitada às circunstâncias que elas estão vivendo. Receba, Senhor, o nosso desejo, representado por essas mãos erguidas, e que o Senhor traga hoje para cada um de nós a paz ao coração, a orientação para a vida que precisamos. Coloque o reino dentro de nós. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus abençoe vocês todos, meus queridos. Com a paz do Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Marcelo, fica aqui por gentileza. Marcelo veio de São Carlos, dirigiu algumas horas e vai cometer a loucura de voltar hoje. E vou orar por você também. Eu queria só agradecer a sua presença aqui. Obrigado. Que iluminou nossa vida. Aprendi Amém. Muita coisa legal contigo. Amém. Amo te ouvir falar. E aprendi sobre raios também. Também, cara. Foi sensacional. Eu estudei bastante sobre isso. Sensacional. Eu queria muito avisar esse pessoal, Marcelo, que a gente tem novidades aqui na Nova Semente. A gente tem sonhado, como essa comunidade você descreveu tão bem, em todo o espaço que a gente tem aqui servir para ajudar você a encontrar esse caminho. Sim. Que não seja só uma palavra, mas um estilo de vida, um momento de experimentar Deus para a sua jornada com a sua família. Então nós temos programas como o Equilíbrio, que acontece toda quarta-feira, às 19 horas, com uma psicóloga, a Raquel Rochael. Nós temos projetos de novos momentos para casais, para a gente poder bater um papo com casais que estão buscando ajuda. E hoje a gente está inaugurando um espaço ali na frente, chamado Central de Informações. Para que serve esse momento? Ali, você que frequenta nosso espaço e é amigo da comunidade, já vem aqui há um tempo e está buscando esse caminho com Deus, você pode passar lá, tem uma equipe totalmente preparada para poder tirar suas dúvidas sobre a Nova Semente. Como você pode ajudar a Nova Semente. Se você quer fazer parte e servir junto com a gente, pega um folder que está lá, que explica todos os programas da igreja. Pastor, eu preciso de uma oração, de um aconselhamento. A gente tem uma sala preparada para receber você, para a gente poder orar com você agora lá como equipe. E a gente está sonhando também com o nosso restaurante, que é uma boa notícia para nós dois. Boa notícia. Boa notícia. Posso falar em nome de nós dois, porque o meu tempo também é grande. E a gente vai ter um restaurante aberto todos os sábados. A gente está sonhando com isso há um tempo já, para a gente poder sair daqui e partilhar a mesa juntos ali, que vai ser sensacional. E a comida aqui é saudável, pastor, então a gente fica tranquilo, então a gente né? pode, né? Aqui não cai raio. Aqui não cai. Então, que Deus abençoe você, faça uso desse espaço, passa lá, dá um oi para nossos voluntários, abraça o pessoal,
pegue informações, busque ajuda e lá a gente vai concentrar todo o nosso sistema de bater um papo contigo e a gente poder se conectar aí mais vezes além desse espaço, desse tempo, tá bom? Deus abençoe, boa semana para você. Marcelo, quero te dar um abraço aqui e orar pela tua vida também. Senhor, abençoa muito a vida do pastor Marcelo, sua família que está aqui presente, que ele continue sendo essa luz e essa bênção para a gente ao ouvir a tua palavra com tanta alegria, com tanta intensidade, com tanta paixão, da maneira que ele contagia nesse lugar, que ele continue fazendo isso por onde quer que ele for, Senhor. Amém. Abençoa muito o retorno dele para São Carlos. A gente pede uma semana incrível no teu reino e na tua presença, Amém. com a tua paz, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Obrigado, pastor. Valeu, cara. Dá um abraço que está do seu lado, Deus abençoe você e passa por lá. Sai aqui mesmo? Valeu.